Graça e paz, meus irmãos. Bom, quero relembrar aos irmãos, conforme já falei hoje pela manhã, infelizmente, devido a um forte resfriado que fui acometido, eu praticamente perdi minha voz, tá? E eu não vou conseguir pregar como de fato tem que ser. Mas eu vou falar baixo, tá bom? Explicar o texto aos irmãos. E aí, se porventura alguém não entender alguma coisa, me procure depois do culto para eu explicar. Tá bom? Então, nós vamos meditar em Hebreus capítulo 3, dos versos 7 a 19. Hebreus 3, de 7 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, assista-nos com a Tua graça mais uma vez, para que possamos entender a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, pelos méritos de Cristo, pelo agir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Imagina atravessar uma ponte suspensa sobre um grande abismo. Imagina que essa ponte foi construída por um engenheiro confiável. Milhares de pessoas já passaram por essa ponte com segurança. Afinal, na entrada da ponte tem uma placa dizendo: continuem, sigam em frente. Porém, no meio da travessia, uma densa neblina pode cobrir tudo. E, sem conseguir ver o outro lado da ponte, o fim, uma pessoa pode deixar de confiar nas palavras que viu no início, nas palavras do construtor. A ponte é firme, pode seguir em frente. E passa a confiar apenas no que os seus olhos veem, que as suas emoções lhe dizem. Então, essa pessoa decide parar. E aqui, meus irmãos, nessa breve elucubração sobre uma possível situação, o problema nunca foi a ponte, mas a perda de confiança naquele que construiu. E disse assim: siga em frente.
Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com Israel, lá no passado. Deus os libertou do Egito, abriu o mar, sustentou no deserto e conduziu até as portas de Canaã, dizendo que, apesar de tudo, eles deveriam seguir em frente e não simplesmente ser guiado pelos medos do coração, pelas incertezas do coração. Contudo, diante de gigantes, confiaram mais no que viam do que na própria palavra de Deus. E assim eles foram incrédulos. Eles reclamavam, eles questionavam ao Senhor. E uma das coisas, meus irmãos, que nós devemos entender é que Deus abomina a incredulidade. O autor aos Hebreus, então, pega essa triste parte da história do povo de Israel e adverte que o mesmo perigo continua ainda diante dos cristãos. Ou seja, a incredulidade, que muitas vezes pode nos fazer parar no meio do caminho e não perseverar diante daquilo que o Senhor Deus nos ordenou e também nos prometeu. Devemos perseverar olhando para Cristo, porque somente nele nós estamos seguros. E é sobre isso que nós iremos aprender também aqui nesta noite. E é interessante, meus irmãos, ver que o argumento do autor aos Hebreus até aqui é muito claro. O autor está dizendo que retroceder às antigas práticas da lei, da religião do judaísmo, confiar em figuras centrais da lei e do judaísmo, como os anjos que entregaram a mensagem, segundo assim entendeu o autor, e também o grande profeta dos judeus, Moisés, escritor do Pentateuco, que conduziu o povo pelo deserto. Focar apenas no passado ou em coisas e pessoas e seres secundários é nada mais, nada menos do que uma tentativa de diminuir a grandeza do Filho de Deus, que é o centro de todas as coisas, que é a revelação principal vinda da parte de Deus Pai. Deixar de olhar para Jesus, para a nova vida que temos nele, para as diretrizes que ele deu ao seu povo em sua palavra, nada mais é do que refletir incredulidade. E semelhante ao povo de Israel no deserto, meus irmãos, não podemos ter um coração duro e deixarmos assim de ouvir a voz e olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é a base da nossa salvação e da nossa perseverança neste mundo. Mas em meio à advertência que nós vimos aqui, dos versos de 7 a 19, o autor demonstrará que sim, nós podemos perseverar. Nós podemos continuar perseverando através de um meio de graça providenciado pelo próprio Deus, que veremos na exposição desta noite. Sendo assim, meus irmãos, qual é o intuito do que foi escrito aqui, por meio da inspiração do Santo Espírito do autor aos Hebreus? É a necessidade de perseverar contra a incredulidade. Perseverando contra a incredulidade. É sobre isso que nós iremos meditar. E para perseverarmos, meus irmãos, contra a incredulidade, nós devemos, em primeiro lugar, temer as consequências dessas incredulidades diante de Deus. Devemos temer as consequências que estão claras nas Escrituras, essas que vêm do próprio Deus. Meus irmãos, deve estar claro para nós que Hebreus 3, de 7 a 19, é uma advertência construída justamente sobre essa tipologia do Êxodo, na qual a experiência de Israel vai prefigurar o perigo enfrentado pela igreja do tempo dos Hebreus e também que o povo de Deus enfrenta em todas as épocas. Cristo, ele é a inauguração de um novo Êxodo. O Êxodo do passado revelava o que o Senhor faria na nossa vida.
Cristo nos libertaria da escravidão do pecado para a liberdade, para uma nova vida. E o Novo Testamento interpreta a obra redentora de Jesus como uma categoria do Êxodo. Então o autor ele usa isso aqui. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal, lembra lá? Antes do povo ser libertado, conduz seu povo pelo novo êxodo e dirige a esse descanso maravilhoso e definitivo. E o autor dos Hebreus aplica essa história, esse senso que havia no Novo Testamento, diretamente aos cristãos que ele estava interessando a carta. E é interessante aqui que o autor ele vai citar os primeiros versículos que nós meditamos, uma parte do Salmo de número 95, os versos 7 a 11. E o que é que esse salmo relembra? A rebelião de Israel no deserto, focado em Meribá e Massá, conforme Êxodo 17, e culminando na incredulidade de Cádiz Barneia, lá em Números 14. O verso 1 começa justamente, o verso 7 começa justamente dizendo, né? Por isso, como diz o Espírito. Veja que esse por isso conecta imediatamente a condição que nós vimos no capítulo 3, no verso de número 6. Ou seja, Cristo, porém, é o Filho fiel em sua casa. E essa casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Então ele vai unir essa ideia de incredulidade a essa possibilidade daqueles que são verdadeiramente crentes de guardarem e serem capacitados a guardar a verdadeira e viva esperança em Cristo Jesus. Então o autor diz assim, como diz o Espírito. E por que é importante como diz o Espírito e não como disse o Espírito? O autor utiliza o tempo presente, porque por mais que o Salmo 95 tivesse sido escrito há muitos anos antes, a palavra de Deus ela é viva, ela é verdadeira e sempre atual. E o Espírito ele sempre fala de modo presente por meio da palavra de Deus. Então o autor não diz o Espírito disse, ele fala o Espírito diz, o hoje, o agora. E sempre será assim. Então ele cita o Salmo de número 95, que não é apenas uma lembrança histórica, mas uma advertência viva para o cristão daquele tempo. Esse salmo, meus irmãos, é conhecido como um dos salmos reais, os salmos de realeza. Eu já expliquei para os irmãos isso aqui. E é um chamado de adoração e obediência, fundamentado na soberania de Deus como criador e pastor do seu povo, que nós vamos ver que ele não é apenas pastor de Israel, mas de todos os lugares da terra. O Salmo 95 ele vai culminar, por exemplo, no Salmo de número 100 também. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então nós temos esse chamado à adoração, mas também à obediência. E o Salmo ele é dividido em duas partes. Primeiro, adore a Deus como Criador e Pastor. E segundo, receba uma advertência contra a rebelião e a incredulidade como Israel no deserto. E é interessante ressaltar também que o autor ele cita esse episódio aqui utilizando novamente a versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Os irmãos precisam entender isso. Por quê? Veja que ele troca Massá e Meribá, que são os nomes geográficos, pelos significados literais, né, do que seria Meribá e Massá: rebelião e tentação. Então veja que no texto aqui de Hebreus, ele diz isso: não endureça o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Ele interpreta Meribá e Massá como rebelião e tentação. Com isso, o foco deixa de ser a localização e passa ao pecado cometido.
porque foi ali que Israel se rebelou contra Deus e pôs à prova, em vez de confiar naquele Senhor que havia libertado, de confiar na sua palavra. E a ligação, meus irmãos, entre as duas partes é clara, porque Deus é o nosso Criador e Pastor. Devemos ouvir a sua voz e não endurecer o coração como o povo fez. Isso é horrível diante do Senhor. E a lógica é muito clara. Se rejeitar Moisés levou Israel a perder Canaã, rejeitar Cristo, que é superior a Moisés, resulta numa perda muito maior. Essa é a lógica do argumento que se segue. Rejeitar a Cristo é uma perda muito maior. Veja que o autor fala do coração mau e incrédulo. Isso é o que? Rebelião contra Deus, meus irmãos. Observem também que ele vai citar aqui no texto 2 vezes: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Ele vai citar 2 vezes separadas no texto. E grave bem isso, anote, porque você vai aprendendo como é que funciona mais a Bíblia. Na progressão do discurso, tem 5 termos aqui que são centrais no desenvolvimento do argumento, que é a palavra hoje, ouvir, endurecer, coração e incredulidade. Então, em toda essa perícope aqui do verso 7 a 19, ele pega as palavras deste verso do Salmo 95 para formar todo o seu argumento. Todo argumento sai de um versículo. Então o autor, aos Hebreus, ele era versado e tinha essa criatividade vindo da parte do Senhor. Então, baseado na parte do Salmo que é citado 2 vezes, esse vocábulo vai constituir todo o argumento para ressaltar que aqueles que conhecem a Cristo abandonam o Evangelho e retornam ao judaísmo, não seria um simples retrocesso religioso. Não seria só voltar para trás, mas apostasia. Um pecado grave, à luz daquilo que foi recebido de forma graciosa e misericordiosa. Cristo é Deus, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o centro. E retroceder a isso é muito grave. Meus irmãos, essa advertência contra a incredulidade aparece várias vezes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E sendo assim, nós devemos segui-la e alertar sobre o perigo e as consequências da incredulidade. Mas você já percebeu que em muitos púlpitos hoje já não se faz mais alertas contra as consequências do pecado, contra a incredulidade, por exemplo? O que se fala mais é de propósito, prosperidade, desbloquear a melhor versão que você pode ser diante de Deus. E pasme, não estou falando aqui de igrejas neopentecostais. Infelizmente, muitas igrejas que se dizem de raiz reformada já estão seguindo esse fluxo. Qual é o propósito para a minha vida? Mas não confrontam o coração. E um tipo de fé que só promete bem-estar sem confrontação e diminui Deus até ele caber nesse senso egoísta de muitas pessoas, não é uma religião verdadeira. Não é um púlpito verdadeiro. Já não existe cristianismo verdadeiro, ou seja, que essas coisas acontecem. Já não existe um cristianismo verdadeiro, sendo que essas coisas muitas vezes estão no púlpito. Mas nós precisamos entender que um cristianismo verdadeiro, ele fere a consciência, ele fere o coração, ele confronta pessoas. Porque a Bíblia faz isso, meus irmãos. E nós não podemos deixar de segui-la. Pode-se afirmar à luz das Escrituras que ferir corações e mentes e dizer assim: tomem cuidado, vocês estão pecando, é um meio de graça do Senhor. É um alerta vindo de Deus. E a gente tem que amar isso.
A gente tem que buscar isso. A palavra de Deus deve nos conduzir a esse pesar de coração, para que possamos compreender onde estamos errando e voltar ao caminho certo. Valorizar a correção e a confrontação com amor. Mas o problema aqui é a incredulidade. E uma das coisas que o Senhor mais abomina é a incredulidade. Não apenas no que, meus irmãos, nós entendemos como sendo incredulidade, mas às vezes em meio a incredulidades funcionais que temos no nosso dia a dia e na vida diante de Deus. A incredulidade, por exemplo, meus irmãos, ela acontece quando nós confessamos Deus com os nossos lábios, mas vivemos como se sua palavra não fosse verdadeira e suficiente para a nossa vida. Isso é incredulidade também. Muitas vezes nós dizemos que Deus é soberano, mas vivemos dominados pela ansiedade, como se tudo dependesse de nós, como se tudo dependesse da força do nosso braço. Dizemos que a palavra é suficiente, mas muitas vezes recorremos primeiro à opinião do mundo do que à opinião das Escrituras. Dizemos que Cristo voltará e que existe um descanso eterno, mas vivemos exclusivamente para os projetos dessa vida. Falamos muitas vezes que Ele é o Senhor da nossa casa, mas não evidenciamos isso no nosso lar. Muitos não fazem cultos domésticos, muitos não oram com seus filhos, muitos são negligentes em fazer da palavra de Deus a atmosfera, o ar que se respira dentro de casa. Isso é incredulidade funcional. E tem um outro perigo. Esse tipo de incredulidade funcional não faz a pessoa abandonar a igreja de uma vez. Ela faz algo mais sutil. Leva os crentes a viver como ateu prático durante a semana, confessando que Deus é soberano, mas com decisões que trazem confiança a si mesmo. E foi exatamente isso que destruiu a geração no deserto. Ele é o nosso Deus, mas na hora de exercer a fé, não vamos confiar nisso. Sobraram duas famílias, Josué e Caleb. Mas o resto ficou pelo deserto. E é isso que fala os versos de 16 a 18 aí, né? Começa se repetindo novamente o verso de número 15, e são as perguntas feitas aí no verso 16 a 18 que deixa claro isso. Foram esses, meus irmãos, foram esses que ouviram e se rebelaram. Foram esses que saíram por meio do deserto, guiados por Moisés durante 40 anos, mas pecaram e os cadáveres ficaram por lá mesmo. E o texto diz que o Senhor jurou que eles não entrariam na terra, no descanso, por causa da desobediência. E isso é ratificado pelo verso 19. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E o verso de número 12, então, funciona aí como uma advertência. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. E é isso que nós precisamos ouvir nesta noite. Tenhamos cuidado, porque a incredulidade endurece o coração e impede a entrada no descanso. Por isso, meus irmãos, que os crentes devem perseverar. Vejam, nós podemos cair na provação da incredulidade, mas aqueles que vivem na incredulidade funcional, esses não entrarão no descanso. Mas existe a possibilidade de perseverar. Como? É isso que vai ensinar os versos 13 a 14. Exortando uns aos outros diariamente. Como é que nós podemos perseverar contra a incredulidade? Exortando uns aos outros diariamente.
Nós temos aqui nos versos 13 a 14 um antídoto. É a santificação comunitária. Veja que o autor utiliza aqui uma forma adversativa. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Animem. Pode também ser traduzido como exortai-vos. Ou, como eu prefiro, encorajem-se uns aos outros todos os dias. O termo usado aqui, em grego, é uma palavra muito conhecida e você tem que deixar ela no seu radar. Parakaleo. Ele é usado 109 vezes no Novo Testamento e possui um amplo significado e aplicação no Novo Testamento. Mas seu sentido básico é chamar para junto, chamar para si, estar ao lado, ou como nós ensinamos aqui, andar lado a lado, estar lado a lado. No contexto de Hebreus traz essa ideia de um encorajamento, mas que também inclui correção. É um encorajamento corretivo, não é um conforto passivo, mas uma intervenção amorosa para impedir a apostasia. É conjunto, é junto. Os alpinistas têm uma regra. Quando eles estão escalando, que a neblina chega, ninguém deve andar sozinho. Então eles se prendem uns aos outros na mesma corda. E curiosamente, essa corda não existe porque eles não sabem escalar. Existe justamente porque sabe que o maior perigo não é uma grande queda, mas um desvio. Quando a neblina está lá, pode haver desvio. Um passo para o lado a mais, 2 para o outro, e alguém pode desaparecer ou cair no precipício. Por isso devem permanecer ligados. Quando um escorrega, o outro segura. Quando um perde a direção, o outro corrige. E assim nós devemos entender que, biblicamente, a perseverança na fé nunca foi planejada para ser um esporte individual, mas para andarmos juntos. Veja que o propósito aqui é claro, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Meus irmãos, a santificação é comunitária também. Nós temos ensinados aqui que santificação, ao contrário do que você aprendeu, ela acontece mais no Novo Testamento de forma comunitária do que individual. Paulo utiliza a expressão uns aos outros mais de 25 vezes. E nas cartas dele, principalmente, está clara essa ideia de santificação conjunta, que passa pela família, que vai para os irmãos da igreja. Então, nós precisamos dar valor a isso. A vida comunitária, buscar a santificação comunitária. O autor aos Hebreus não está dizendo você consegue sozinho, mas vocês conseguem juntos. Então, nós temos aqui isso muito claro. Meus irmãos, ser parte da igreja é parte do caráter essencial da redenção que Cristo nos deu. Entenda uma coisa e grave isso no seu coração de uma vez por todas. Deus é o único que não tem necessidade de comunidade fora de si. Deus, ele é plenamente satisfeito em sua essência trinitária. Mas toda a sua criação precisa de comunidade. E com a igreja não é diferente. E quando você tenta viver longe da vida comunitária, é como se você estivesse reivindicando para si um tipo de autossuficiência divina. É como se você quisesse ser o Deus de si mesmo. Biblicamente, meus irmãos, é a vida comunitária que ajuda a quebrar o poder do pecado. E talvez você ainda não abandonou o pecado porque não obedece essa clara orientação bíblica. Não procura ajuda, não conversa com irmãos maduros, não diz assim, me ajude a vencer o pecado. Eu tenho essa falha, meu irmão, caminha comigo. Não, meus queridos, estamos errados. Essa vida comunitária é um instrumento divino. Você precisa de disciplina, de correção, de restauração,
Quantos ficam com raiva, né? Do pastor e do conselho da igreja quando a gente dá um puxão de orelha. Ninguém faz isso simplesmente por exercer autoridade, mas é pro seu bem. E se alguém aqui já tomou puxão nosso, vai relembrar que de fato a sua vida com Deus melhorou. Depois de nós conversarmos, ou disciplinarmos, ou caminharmos juntos para ajudá-los a lidar com os pecados. Eu sou assim, eu tenho os meus pecados, e eu preciso buscar a ajuda de outros irmãos. Mas se você não aprende a viver assim, você vai continuar pecando, vivendo com máscaras, escondendo aquilo que deveria ser tratado no seu coração. Dietrich Bonhoeffer, mais conhecido na nossa língua portuguesa como Dietrich Bonhoeffer, como todo mundo fala, né? Disse certa vez que quanto mais as pessoas ficam só, tanto maior é o poder destrutivo do pecado sobre elas. O pecado, ele gera muita força quando você tenta caminhar sozinho. O pecado, ele quer permanecer desconhecido, mas quando vem a luz, perde o poder. O pecado tem que estar na superfície, não na profundidade. Mas o verso 14, a exemplo do verso de número 6, traz, meus irmãos, mais uma vez um alerta que é muito importante para nós também nesta noite. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Nós aprendemos isso hoje pela manhã, estudando o Catecismo Maior de Westminster. Nós somos coparticipantes da vida em Cristo Jesus. Nós somos supridos por tudo que Ele conquistou no meio da sua obra. Justificação, graça, misericórdia, santidade. Sem Ele nós não temos nada. Mas existe esse porém. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Essa construção aqui ainda é mais forte do que no verso de número 6. Se de fato aquilo que confessamos no início é o que está no nosso coração, então nós somos participantes de Cristo. Porque vejam, é muito comum que na caminhada da fé a gente endureça, queira retroceder, enfraqueça. Mas a verdadeira confissão pelo chamado da graça, ele persevera, ele vai até o fim. Por mais que passe por momentos de frieza, de escuridão, mas ele vai até o fim. Então o autor dos Hebreus, ele vai colocando essas situações adversas, condicionais. Se de fato nós guardamos firmes, então assim nós seremos santificados mutuamente. Portanto, meus irmãos, nós estamos numa travessia. Nós estamos numa ponte. Nós estamos indo rumo a uma vida plena com Jesus. Não devemos temer por causa das perseguições, por olhar para situações e querer retroceder ou parar no meio do caminho. Não podemos ser incrédulos, porque Jesus disse: passemos para outra margem. Ele está conosco. Mas se a incredulidade bater na porta do seu coração, ore, leia a Bíblia, mas peça ajuda do teu irmão. Caminhe com o teu irmão. Busque ajuda com o teu irmão, que não é só o pastor, o presbítero, mas todo aquele que é servo de Cristo que está do teu lado. Então caminhemos juntos. Nós precisamos de Cristo. Nós não podemos viver distante de Cristo. E ainda que a escuridão tente nos cegar, nós podemos viver uma vida comunitária que nos faça perseverar até o fim. Vamos então, meus irmãos, cantar um cântico que nos lembra um pouco dessa verdade. Precisamos de Cristo e precisamos caminhar apesar das labutas.